querida aluna, querido aluno. Vamos iniciar aqui a nossa segunda aula sobre a relação da memória e identidade. Dessa vez, nós vamos nos concentrar sobre o conceito de memória, buscar estabelecer o que é e como é que ela está se relacionando com a história. Vamos ver como é que essa relação pode nos ajudar para pensar na relação com os museus e com o ensino. Então, vamos lá? Então vamos começar a nossa aula, pessoal. E como eu falei para vocês, agora vamos nos debruçar sobre o significante da memória, que faz parte aqui da nossa reflexão da relação entre o museu, a memória e a história. E a partir disso, vamos também desenvolver como é que isso está relacionado com a construção de identidades e no que isso interessa por parte da historiografia e do ensino de história. Para isso, vou resgatar aqui com vocês o mito da antiguidade, da origem das 9 musas, que nós começamos a explorá-lo na aula passada. Só que aqui nessa aula eu quero chamar a atenção para vocês, não para as musas propriamente dito, que vai influenciar no nosso entendimento sobre os museus, mas o que permite, o que está ali como uma necessidade da origem de entidades que venham a preservar, a valorizar as artes e a ciência. Então, diz na mitologia que as musas foram geradas a partir de Mnemosine, a deusa da memória, com Zeus, depois da guerra contra os titãs, que é denominada como a titanomaquia. Essa guerra, se a gente for interpretar o simbolismo, como as mitologias gregas, elas nos permitem compreender sobre o pensamento, a filosofia, a relação entre os homens, já existe aí uma preocupação em relação ao tempo, porque o líder dos titãs, que a gente pode dizer aqui, o mais terrível desses titãs é Cronos, que inclusive matou seu pai Urano do universo. Cronos representa o tempo, e o tempo é vencido pelos olímpicos, pelos deuses do Olimpo, liderado por Zeus. Essa representação dos deuses do Olimpo, elas expressam os sentimentos, as vontades, a representatividade humana. Então, se a gente for interpretar, de certa forma, temos aqui os humanos, o homem, vencendo o tempo. Mas o que é o homem vencer o tempo? É o homem poder controlar esse tempo. E nada mais do que controlar do que Deus possuir a memória, Mnemosine. Então, Deus faz uso, se apropria dessa imagem da memória, porque a partir dela, a forma de se controlar o tempo é desenvolvendo a memória. E a partir da memória, a gente começa a ter acesso a essas representatividades que são as musas. Então, perceba a importância aqui desde os povos da antiguidade, a relação entre o homem e a memória e a sua necessidade de dominá-la. Dentre as musas, nós podemos aqui destacar Clio, que é a deusa da história. E aqui nós temos não necessariamente um embate, mas um outro ponto que vem dessa mitologia que nos faz interpretar o que está acontecendo aqui. De um lado, nós temos Mnemosine, a deusa que representa a memória. E da memória, ou seja, fruto da memória como algo maior e anterior,
surge, dentre outras artes e ciências, a história. Então, de certa forma, para os povos da antiguidade, os relatos escritos que narram sobre os acontecimentos, sobre os grandes feitos humanos que compete à história, nasce daí de uma necessidade de se registrar essa memória. Então, num primeiro momento, nós temos uma relação de dependência dessa história para a memória. Se formos analisar esse simbolismo, como é que nós estamos representando a história para a antiguidade, que é a deusa Clio, e faço uso aqui dessa bonita representação do Pierre Mignard, que é do século XVII, observe bem como que, claro que tem aqui uma influência clara do Renascimento, do resgate da antiguidade clássica, dessa arte, mas também essa mistura aqui entre o angelical, entre o divino, mas a importância aí dessa mitologia. Então, se formos observar o simbolismo que está expresso nessa ilustração, claro que vamos pensar que é uma produção não que representa o pensamento da antiguidade clássica, mas de um período posterior do Renascimento. Nós temos alguns elementos simbólicos que nos ajudam a compreender como essa sociedade estava encarando a função da história. Por exemplo, aqui na imagem a gente vê presente a coroa de louros. Em algumas representações de Clio, a coroa de louros está na sua cabeça, outras próximo, como você pode ver, aos seus pés. E a coroa de louros é o quê? É uma ilustração que representa a vitória, o ganho. Só recebe a coroa de louros quem sai vitorioso dentro de uma batalha. Então, a história ela está encarregada de contar essas vitórias. No caso lá da mitologia, da vitória de Zeus, mas o que ela representa é a história que conta os grandes feitos dos homens. Um segundo elemento é a trombeta. O que a trombeta faz? Ela anuncia para que todos possam ouvir, não somente para aqueles que possam ler, mas olha só quanto que é importante a questão da representação da história. É aquela que fala, é aquela que permite com que aqueles que não presenciaram o evento possam ouvir. Então, Clio é a grande anunciadora desses grandes feitos, dessas histórias. E junto também nas suas mãos, e também no caso aí, aos seus pés, estão os livros. O livro que tem uma representação da escrita da história, dessa produção propriamente dita. Então já temos aqui esse indício de que a história ela não está ali desde sempre, mas é uma representação, é uma produção que é registrada para ser o quê? Perpetuada. Então, há o anúncio dessa história, mas há essa perpetuação dela para as gerações seguintes através dos registros nos livros. Então, essa memória, vamos pensar aqui dessa relação com a memória, e um dos referenciais teóricos bem importantes que vai trabalhar com esse conceito é o Pierre Nora. Pierre Nora ele vai dizer aí que a memória é vida, sempre carregada por grupos vivos.
e, nesse sentido, está sempre em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e deformações. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no tempo presente. O Pierre Nora aqui, ele tem como objetivo determinar essas diferenças entre a história, a ciência, essa produção da memória. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar do que a memória e a história se diferenciam. Retomando aqui a citação, é importante a gente estar atento a alguns elementos ali presentes. A primeira que diz que a história é vida, ela está encarregada por grupos vivos, é um elo vivido no tempo presente. Essa questão da relação da memória com a vida está significando que a memória ela só pode ser resgatada por aquele que viveu, experienciou aquilo. Não necessariamente que a pessoa presenciou uma cena. Já vamos falar um pouco sobre isso, mas de que a memória ela tá ligada aos interesses do indivíduo. Por isso é um elo vivido no tempo presente. Ela é a experiência, ela é esse sentimento e ela tem uma intencionalidade ali, uma funcionalidade precisa para esses sujeitos. Outro aspecto aqui dessa citação que vale a pena a gente destacar é que diz que ela é aberta à dialética da lembrança e do esquecimento. Aqui nós temos dois significantes que também é trabalhado pelo historiador Paul Ricoeur, quando ele vai falar da memória, da história e do esquecimento. Essa relação da memória, quando a gente fala memória, a gente remete à lembrança, aquilo que eu consigo resgatar. Porém, pouco se fala que dessa lembrança existe esse esquecimento. E essa relação entre lembrar e esquecer, ela é muito fluida, porque ora você lembra, ora você esquece, o que determina esses movimentos de recordação. Então, isso é uma questão interessante que parte aí também da questão da psicologia, mas aos interesses desses sujeitos. E para frente ele vai dizer que é algo inconsciente. Então, quando uma pessoa relata algo, ela cria, ela vai resgatar a sua memória, ela não está atendendo, ela não está criando necessariamente de propósito ou fazendo esses esquecimentos de propósito. Ela está obedecendo ali a algo que é exterior a ela, a uma demanda que parte desse presente, que parte dessa sociedade em que ele vive. E aí diz que, então, por ser inconsciente, está passível da lembrança e do esquecimento, ela é vulnerável a todos os usos e deformações. Ou seja, lembrar não quer dizer a reconstrução fiel do passado tal como ele aconteceu, mas exatamente que ele é mobilizado, ele é deformado, como o próprio Nora diz, né, estando assim vulnerável, ou seja, a forma que a gente constrói, que molda, que resgata essa memória, ela obedece a essas demandas desse tempo presente. Então, a relação entre a história e a memória, ela é muito marcada por altos e baixos. Ora, como a gente viu na narrativa da mitologia, elas andam juntas, e mais do que juntas, uma é dependente da outra, a história é dependente da outra. Nesse momento, a gente pode colocar aqui na nossa linha do tempo, nessa temporalidade, essa relação da história com a Magistra Vitae. A história obedecendo,
como mestra da vida, que é um aspecto, por exemplo, abordado pelo Peter Burke. Essa história, então, ela tem muito diálogo com essa mitologia, com essa funcionalidade da representação de Clio, que é o quê? Ser guardiã da memória. Guardar os grandes feitos, as grandes narrativas, essa história do homem para poder se contar, não somente para recordar, mas para aprender com ela. E aí eu resgato com vocês novamente que aquela representação do Clio é do século XVII, corresponde ao Renascimento, então ela está ligada aos interesses de uma modernidade, dos interesses de se guardar os grandes feitos dos estados nacionais, dos reis, dessa monarquia, esses grandes feitos, essa perpetuação, que inclusive os futuros governantes venham a se inspirar, a dialogar com esse passado. Para isso, a história, esses registros, historiadores, no caso, teriam essa funcionalidade de proteger essa memória para uma vida na sociedade. Então, é uma história focada no passado. Já com o decorrer dos séculos, a gente começa a ter uma mudança dessa postura e principalmente a partir da segunda metade do século XIX, em que a história se consolida como uma ciência. Então, a partir disso, nós começamos a compreender que a história, ao receber a categoria de ciência, ela passa a obedecer a regras, a métodos, assim como as outras ciências. Só assim ela passa a ser reconhecida, ela passa a ser aceita pela sociedade e não relacionado a um ato que possa vir a ser falho. Então, buscando fugir dessa alcunha de uma história relacionada à ficção, a memória ela já se afasta desse movimento científico. Por quê? Porque, como inclusive diz lá o Pierre Nora, ela não é confiável, ela pode se deformar, ela pode ganhar outras formas. Então, como eu posso me basear a um relato, a uma base sobre o passado que eu não tenho certeza se ele é verdadeiro? Então, a história como ciência, ela vai valorizar nesse momento a busca pela verdade. E onde é que está a verdade para esses pesquisadores no século XIX? Ora, a verdade está naquilo que eu posso confiar. Eu posso confiar nos documentos oficiais. Eu posso confiar nos registros escritos, porque ali, tal como é um registro que vem diretamente do passado. Mais à frente, a gente começa a problematizar esse tipo de perspectiva. Então, aqui nós vimos uma mestra da vida ligada a esse passado, e a história como ciência tem esse comprometimento com a verdade e se desfaz desse tipo de visão do passado que é muito ligado à emoção. Mas aqui serve como um argumento de legitimar a história como ciência em um momento em que a cientificidade, a sociologia também está crescendo, se consolidando. Já no século XX, e aqui eu vou fazer a minha culpa, mas justificando que esta linha do tempo ela não obedece às espacialidades de uma linha do tempo, é só para que a gente possa perceber o movimento, o processo dessa relação entre a história e a memória, até porque a gente não consegue delimitar certamente, há muitas continuidades. Isso não quer dizer, por exemplo, que quando a gente tem uma perspectiva que nasce da história como ciência, que se apaga a perspectiva da história mestra da vida, ok?
Então, como eu dizia, com o passar do tempo, no século XX, um século que é marcado pelas guerras, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, após um período, dentro de um período de instabilidades, que é esse período entre guerras, de crise, esse mundo passa a questionar essas ordens sociais vigentes, essas ordens que ditam como é a cultura, como é a história e a busca dessa representatividade. Por isso que a partir do século XX, principalmente a partir de 1930, a gente começa a perceber um, é, um movimento aí de historiográfico inaugurado pela primeira geração da escola dos análises, que é a história social. A história que busca representar realmente uma sociedade, um retrato, porque a história que se baseia somente em documentos oficiais, ela é também passível a falhas, porque nós temos aqui a percepção das relações de poder, que esses documentos são produzidos por determinados tipos de sujeitos que possuem interesse de registrar a sua visão. E, diante disso, outras visões, outras perspectivas ficam perdidas. Então, em um momento de crise, em busca de representatividade, que começam a nascer movimentos por representatividade feminina, a busca do voto, por exemplo, o movimento dos trabalhadores, se questiona onde é que está a história, os registros, e de certa forma, onde é que está a legitimação desses sujeitos. E é aí, então, que começa a se valorizar essa história social. Uma história que busque trazer aquilo que não era narrado antes. A história das mulheres, a história dos trabalhadores, a perspectiva da criança, essa questão da valorização da criança com a sua educação, toda essa trajetória. Então, mais para frente, a gente vai começar a ver muitos desses movimentos se consolidando, fortificando, novos movimentos, principalmente a partir da década de 1950, 1960, relacionada à população negra, mas tudo isso, né, não se dá da noite para o dia, vem um processo e devido a isso, essa necessidade de falar, de se narrar, de registrar aquela história que não era narrada antes, a história dessa sociedade. Ora, e onde é que está a história dessa sociedade? Onde é que nós podemos resgatá-la? Porque os documentos oficiais apresentam uma visão elitista. E é aí que, dentre outras fontes históricas que passam a ser legitimadas, não só os documentos oficiais, mas materiais, as fontes materiais como um todo, e também fontes imateriais, quando a gente vai buscar na memória, novamente, nesses relatos, a historicidade. Só que essa é uma volta da memória não tal como era trabalhada, conservada por uma história mestra da vida, mas é uma memória que passa a ser questionada, problematizada, mas não por isso descartada. Então, existe-se uma metodologia, uma forma de analisar, e aí nós vamos ter aqui a confluência, juntando-se teorias discursivas, né? O Bakhtin, por exemplo, vai trabalhar o Foucault, posteriormente, na segunda metade do século XX, vão trabalhar essa perspectiva da discursividade. Então, o que a gente vai problematizar aqui na memória? E eu peço aqui para que vocês venham comigo, pensem, resgatem
como é que essa memória pode ser questionada, problematizada. Tente lembrar, por exemplo, de algum momento da sua infância, que acho que é um elemento mais fácil da gente poder perceber é, essas características da memória e problematizá-la. O que você lembra e por que você lembra disso? A gente lembra normalmente de momentos que foram marcantes. Pode ser um passeio, uma viagem espetacular, pode ser uma festa de aniversário, uma brincadeira com seus amigos, aqueles momentos, aquelas músicas, grandes eventos. E aí isso está marcado na memória devido aos sentimentos que a gente coloca junto. Porém, quando a gente resgata esses acontecimentos, a gente não consegue resgatá-lo tal como foi. Então, a memória, por exemplo, ela é imparcial, porque ela depende daquilo que te marca. Enquanto outra pessoa que vivenciou a mesma coisa não se lembra, por exemplo, de momentos marcantes seus. Então, ela é imparcial, ela é fragmentada, até porque você muitas vezes não consegue situar exatamente qual foi a temporalidade. Tipo, eu tinha entre 7 e 10 anos. Você não sabe precisar cronologicamente determinados fragmentos de memória. Isso está ligado aí, então, a uma não linearidade da memória. Ela é fluida, ela depende, ela vai se modificando, como diz o Pierre Nora. Ela é manipulada porque ela é resgatada não porque você quer. Você vai lembrar de algo do seu passado motivado por uma questão que ela é posta no presente. E aí tu vai resgatar lá no passado algum momento, alguma cena, vai construir um passado para responder aquilo que lhe foi demandado. Então, dessa forma, ela pode ser manipulada e dentro de uma conversa vai se construindo, inclusive, memórias que não existem. Elas estão ligadas às emoções e ela pode ser deturpada, como nós já dissemos aqui. E isso era uma questão de crítica da memória que fez a história como ciência refutar a memória como fonte histórica. Mas aí eu pergunto, e a história também não? A história também não é imparcial? A história também não é algo fragmentado, fluido, que pode ser manipulada? Ela está relacionada ao historiador, ela pode ser deturpada? Ou seja, todos os perigos, as barreiras que a gente coloca que impedem de trabalhar-se com a memória também são mesmas questões que são colocadas em relação à história como ciência. A história, ela não é garantia de verdade. Ela é imparcial entre vários outros aspectos que também carrega a memória. E aqui falando um pouco mais sobre esse aspecto, essa visão, o que nós estamos denominando como memória, e vou resgatar aqui uma contribuição fundamental para isso, que é do Maurice Halbach, que ele vai trazer o conceito de memória coletiva. Ora, se existe uma memória que ela é coletiva, existe por outro lado também uma memória que é individual. E qual é a diferença entre as duas? Eu busquei aqui trazer para vocês uma analogia que busque trazer essa mensagem que quero trabalhar com vocês. Se a gente for, por exemplo, observar uma rosa isoladamente, ela tem a sua beleza, ela tem a sua construção, ela passa a sua mensagem, ela tem um valor ali sendo colocado.
Porém, quando eu compartilho com essa beleza da rosa com outras em uma forma de buquê, ou seja, quando eu trago outras memórias, eu, eu, eu dou uma forma para ela, eu estou dando a essa mensagem dessas rosas, não somente a rosa pela rosa puramente, e aí essa rosa pela rosa a gente traria essa individualidade, essa memória individual. Mas quando eu trago aqui uma trajetória de sujeitos, eu estou dando forma a um objetivo. O buquê, por exemplo, você não sai fazendo um buquê pelo buquê. Você forma um buquê ou para presentear uma pessoa, ou para enfeitar um ambiente, ou seja, esse buquê ele adquire uma funcionalidade. E ele não existe por ele mesmo como a rosa existe por ela mesma. Esse buquê, ele tem uma função social. E a memória coletiva vai ser algo realmente construído para exercer uma objetividade, que vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Falando um pouco ainda sobre a memória individual, para a gente construir essa ideia, como é que a gente constrói uma memória individual? Porque quando a gente fala memória individual, é aquela que eu lembro, aquela que eu vivenciei. Recordamos de algo quando vivemos, né? Como recordamos de algo que vivemos. Então, nós estamos resgatando algo que presenciamos e dessa forma memoramos. Mas também nós possuímos recordações que necessariamente nós não vivemos, mas achamos que vivemos. Você já passou por isso? Ah, naquele encontro, você estava. Não, você estava? Sim, estava. Não, não estava. E você começa a se convencer e já não sabe estabelecer o limite se você estava ou não estava, mas para você, você vivenciou aquilo de uma forma, por exemplo, um evento em família, uma festividade. Quando isso é compartilhado, quando isso é perpetuado, essas histórias, aquilo acaba deturpando, inclusive, a sua consciência de temporalidade, de existência e de vivência. Então, a gente passa a viver algo que a gente não viveu, mas a gente está dentro de um grupo, dentro de uma sociedade em que não faz diferença se você esteve ou não esteve, porque você compartilha ali dos mesmos valores. E dessa forma você está compartilhando também dessa memória. Agora a gente pode recordar de algo que não vivemos, mas nos identificamos. E isso a gente tem plenamente uma ciência sobre isso. Por exemplo, no movimento negro, por exemplo, quando pessoas que trazem essa questão da ancestralidade, de resgatar os valores, não pelo movimento negro, mas de trazer em si essa cultura, essa resistência na sua forma, no seu ser. Essa pessoa, por exemplo, ela não vivenciou a escravidão, mas ela compartilha dentro dessa comunidade dessa vivência. E ela carrega consigo, ela se identifica com isso. Ou, por exemplo, a gente não precisa estar diante de uma atrocidade que aconteceu no nosso país, por exemplo, a gente não precisa vivenciar com os nossos olhos para poder é, para poder trazer a, o valor, falar sobre isso, porque a gente pode falar de algo que a gente se identifica, mas que nós não estivemos ali presentes necessariamente dito. E aí eu vou trazer, como eu disse, o Maurice Halbach, que ele vai dizer exatamente sobre
depois da memória individual, ele vai dizer dessa funcionalidade do uso da memória. Olha só, diz ele que só temos capacidade de nos lembrar quando nos colocamos no ponto de vista de um ou mais grupo e de nos situar novamente em uma ou mais correntes de pensamento coletivo. Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com os outros meios. Ele nos diz aqui um aspecto interessante, no caso dele, ele defende muito mais a memória coletiva do que individual. Ele diz que, inclusive, a memória individual ela só acontece porque ela parte de um coletivo. E aí a gente tem essa relação de coletivo e individual andando aí de formas que quase não se dá para separar quando a gente fala o que nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha, de trazendo essa questão, o que vem primeiro, a memória individual ou a memória coletiva? Porque a memória coletiva, ela se forma a partir da partilha de memórias diferentes individuais, mas que juntas elas marcam ali uma trajetória e uma luta, uma representatividade de um grupo. Por isso ele diz que é de um ou mais grupo. A gente só consegue se lembrar quando a gente partilha isso em grupo. E nesse momento ela se torna individual. E ele diz que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Ou seja, cada um de nós temos uma perspectiva, mas essa perspectiva ela ainda obedece a regras desse conjunto, desse coletivo, dessa coletividade. E continuando aqui a pensar, obedece ao quê? Como é que essa memória coletiva ela é mobilizada? Eu trago novamente uma analogia para nos ajudar aqui. Pense, por exemplo, nos retalhos. Cada retalho, cada quadradinho é um ponto de vista, é uma memória. A gente poderia colocar aqui como uma parte dessa memória individual. Só que essa memória, por si só, pensando lá inclusive na rosa, ela não vai exercer uma funcionalidade precisa dentro da sociedade. Ela só passa a ter uma função quando compartilhada e unida. E o que une? Quais são as linhas dessa costura que estabelece essa união? É a temporalidade, por exemplo. O que une, né? O que une os retalhos? E a partir dessa união desses retalhos, vocês podem ver, você vai construir a sua objetividade. Ou seja, uma memória política é um movimento político. A memória coletiva, perdão, é um movimento político. Eu posso formar ou uma colcha ou uma figura, ou seja, eu mobilizo a memória de acordo com os interesses do meu grupo social. Eu posso formar um pássaro ou eu posso formar uma colcha, depende dos meus interesses, dos interesses de luta, de funcionalidade dentro dessa sociedade. Só que a memória coletiva, quando construída, ela passa por processos de aceitação. E aí nós perguntamos: quem aceita, quem adota essa memória? E ao mesmo tempo, há grupos que rejeitam essa memória coletiva. Então, o que nós queremos lembrar e o que nós queremos esquecer? Porque a memória, como dentro das relações de poder, ela parte de alguém com interesses para alguém, para um discurso e para o quê? O que se quer provocar com isso? Então, por exemplo, eu trago aqui o Holocausto. Esse acontecimento, ele não é apagado, ele
dentro da história, ele aconteceu, porém ele faz parte da memória, da constituição de identidade, das trajetórias de quais sujeitos? E aí a gente pergunta, quais sujeitos vivenciaram isso e levam isso como luta, funcionalidade dentro da sociedade? Porque, de um lado, nós temos o povo alemão que vem de uma trajetória, de uma construção, de um Estado-nação forte, dos grandes Reiches, do grande império que se formou, do grande potencial industrial que é hoje, mas que não evoca essa memória. Na história ela aconteceu, mas que não se evoca ou que é negada ali porque não há o interesse. Então a gente tem um movimento de esquecimento, enquanto outros sujeitos sociais fazem um movimento de lembrança e não permitem que ele seja esquecido, como é o exemplo do povo judeu, que vai evocar essa memória, inclusive daqueles que vivenciaram, mas também daqueles que não vivenciaram o Holocausto propriamente dito, mas que faz parte da memória individual desses sujeitos, como esse resgate desses valores, que vão ser mobilizados, utilizados socialmente como bandeiras de lutas, inclusive para outros movimentos sociais que não têm a ver com o contexto alemão, como é o caso da construção do Estado de Israel. Então, essa questão, por exemplo, esse movimento de memória, essa comoção internacional, ela também é utilizada, não estou falando somente, mas também é utilizada dentro do contexto de criação de um Estado nacional para os judeus, a criação de Israel a partir da metade do século XX. Então, é interessante a gente problematizar que essa memória coletiva, ela obedece, não é para uma sociedade como um todo, mas é para quem e para o quê? Ou seja, quais sujeitos e qual função ela vem a desempenhar. Da mesma forma, a gente pode pensar na construção dessa memória coletiva, não somente aos acontecimentos, mas a construção de personagens. E aqui eu falo construção de personagens porque a memória não reside no sujeito propriamente dito. Não reside no Tiradentes, em Dom Pedro II ou no Getúlio Vargas, mas na construção social que é feita em cima desses sujeitos para que sejam lembrados com uma funcionalidade. Então, por exemplo, que inclusive recebem datas, a data, né, do dia de Tiradentes, do 21 de abril, e como que é construída essa figura, não à toa eu trago a imagem do Tiradentes como um alfer, não da imagem construída, Pedro Américo, com a intencionalidade de relacioná-lo com Cristo cívico, né? Mas para inclusive a gente possa perceber como que essa memória, essa construção, ela é também uma deturpação. A imagem, por exemplo, de Dom Pedro II, que propositalmente também trago ele, numa representação que não é tão circulante dentro da nossa sociedade, porque a gente, dentro do grande período em que Dom Pedro II esteve no poder, a gente sempre recorda dele de uma figura mais idosa, uma figura com as barbas brancas, sentado, ou seja, tem uma intencionalidade na construção aí dessa memória. Agora, o Dom Pedro, por exemplo, mais jovem, o Dom Pedro, né, que tem outras relações sociais, isso não é destacado. Então, é um movimento fragmentado de escolha, de decisão. E, por fim, o Getúlio Vargas, que
faz parte de uma memória nacional, mais do que os outros dois sujeitos. A maioria dos estados, cidades, municípios brasileiros possui uma Avenida Vargas, Rua Vargas, Getúlio Vargas, tem uma relação de valorização desse Vargas como criador da carteira de trabalho, o Vargas que valorizou os trabalhadores, o voto feminino, ou o Vargas que valorizou as indústrias, a criação da Petrobras, mas se nega nessa memória que eu estou dizendo, que é do senso mais comum que circula na sociedade, de uma figura de um presidente ligado a um regime ditatorial. Então, existe aí essa manipulação e essa perpetuação dessa memória de acordo com esses interesses sociais, políticos dessas épocas. E aí a gente começa a problematizar, a pensar como é que a memória ela é entendida como uma fonte histórica. E aqui a gente resgata esse movimento da história social, a memória sendo problematizada, esses relatos sendo olhados, sendo cruzados para ver o que bate, o que não bate. Não é encarar um discurso tal como ele é, mas encarar a partir do sujeito que o narra, o ambiente em que ele narra, qual é a sua trajetória, ou seja, não é o discurso pelo discurso, mas toda a constituição para que esse discurso, essa memória fosse produzida. Então, a história ela deve ser apropriar da memória como uma fonte histórica. Essa fonte, essa necessidade dessa apropriação da memória, ela está relacionada aí a um pertencimento. Por que é tão valioso a gente resgatar lá essa memória como fonte, como parte da história? Porque a memória é aquilo que a gente experimenta, a memória é aquilo que está próximo, são os paralelos, as comparações. Ou seja, a partir disso, e isso faz parte, inclusive, das investigações do François Hartog, que vai falar sobre os regimes de historicidade, ele vai marcar que a construção da história, ele vai problematizar lá, inclusive, essa história, mestra da vida, ela não está focada ou num passado isolado, ou num futurismo, mas a história, ela surge a partir do presentismo, ou seja, a partir da necessidade de se responder às demandas do presente. Então, ela parte daquilo que nos toca, e o que nos toca também é essa memória. Dentro dessa discussão, dessa funcionalidade da memória, dessa relação, desse pertencimento, isso nos leva, e é muito importante, a gente vai começar a falar sobre isso, mas vamos levar essa discussão em outras aulas, da relação da memória com a identidade. Ora, eu não sei quem eu sou até eu ser confrontado com a diferença. Identidade é também um conceito bem complexo que não dá para ser resolvido, explorado em alguns minutos, mas de que é importante que a gente perceba que existem diferentes interpretações sobre o significado de identidade. Identidade que nos leva a um pertencimento, identidade como algo que se nasce, algo natural, desde já pronto. Aqui eu estou trabalhando numa perspectiva pós-crítica em que a identidade ela só é possível se construir quando nós somos confrontados com a diferença. Por exemplo, você que está ouvindo a minha voz, de repente lhe causou algum estranhamento, alguma diferença. Você fala com um sotaque diferente. De onde? A partir disso, nós somos evocados
por uma forma de se ver a identidade a partir do regionalismo. Eu sou carioca, então eu carrego comigo algumas marcas de oralidade, da expressão, o chiado presente no meu discurso faz com que você seja interpelado e perceba a sua identidade ligada ao seu regionalismo. Então, dentro dessa perspectiva, a identidade ela só se constrói a partir do entendimento de que existe essa diferença. Mas as diferenças, elas são múltiplas. Nós só evocamos a diferença, nós, por exemplo, aqui falamos de uma diferença a partir da regionalidade. Então, quando a gente fala de identidade, a partir dessa perspectiva, nós não estamos falando da existência de uma só identidade e muito menos de que ela é fixa, mas ela é fluida. Ela é a partir daquilo que nós somos demandados no nosso contexto. Somos uma identidade aqui de historiadores, de professores, dentro de um contexto em que nós estamos falando sobre profissão, sobre economia. Em outro momento, nós evocamos nossa identidade a partir do nosso posicionamento político, da nossa religião, da nossa opção sexual, da nossa relação afetiva, por exemplo, a identidade como filha, a identidade como mãe, como tia, inclusive algo que é bem, as pessoas marcam uma identidade dos outros a partir da astrologia, né? Qual é o seu signo? É, você é de câncer, então você é uma pessoa amorosa, mas se você for de Capricórnio, você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar, que gosta do dinheiro, que é pão duro. E começa a se criar algumas percepções de identidade, inclusive a partir da data de nascimento. Então é importante a gente levar conosco que nós não pertencemos sempre ao mesmo grupo, mas nós nos constituímos a partir do grupo em que nós somos evocados ali pelo discurso. E como é que está relacionada essa questão da identidade com a memória? Ora, é a partir das nossas memórias que nós conseguimos construir ao longo do tempo, e aí atrelado à temporalidade, uma relação de pertencimento, uma relação de sociabilidade. E quando a gente não tem essa memória, essa identidade ela entra em crise. A constituição de quem nós somos, ela está fortemente ligada com as nossas memórias. Eu usei um exemplo aqui com vocês que é a questão do Alzheimer. Então, uma pessoa que tem Alzheimer, ela perde a sua memória ou essa memória ela entra em confusão e logo essa pessoa deixa de ser aquela que nós conhecemos. Ela ou é resgatada à sua infância ou a outro tempo, e porque ela perde a sua temporalidade, ela perde a sua memória. Então, resgatar a memória é resgatar a sua vida, resgatar a sua identidade. E aqui, conforme a gente fala dessa importância da preservação, da valorização da memória, junto com a história, como é que ela está se comportando dentro da história como ciência, a gente começa, e aqui novamente o Pierre Nora, a colocar esses lugares de resgate da memória. O significante de lugar, ele também muda, mas quem é da geografia normalmente coloca, baseado no Milton Santos, que o lugar, essa noção de espaço, quando a gente fala lugar, a gente coloca algo que está ligado a um pertencimento, a um sentimento ligado. E o Pierre Nora, ele vai dizer isso. Olha lá, os lugares de memória
ou seja, algo que me resgata a um passado, a uma identidade, vivem do sentimento que não há memória espontânea. Isso aqui nós já falamos, ela não surge, ela vem por uma demanda, que é preciso criar arquivos, ou seja, onde é que nós vamos depositar essa memória? Que é preciso manter aniversários, organizar comemorações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. Você não consegue resgatar tal como passou. Para isso, você precisa ter dispositivos que resgatem essa memória, que é o que o Noah diz sobre o lugar de memória. Monumentos de história arrancados do movimento da história para que lhes são devolvidos. Então, essa memória, né, ela passa a ser, né, algo evocado, e olha só esse último trecho. Monumentos da história. Monumento é algo que você olha e que te remete a vários discursos. Eles são arrancados da sua história, ou seja, arrancados da sua sociedade, trabalhados e devolvidos a essa sociedade como forma de construção, como forma de narrativa. E aqui a gente pode relacionar ao tema do nosso curso com a relação com os museus. Os museus, de acordo, né, com essa concepção do Noah, e o Hartog vai falar isso, os museus se constituem como lugares de memória, não como um lugar no singular, mas como lugares no plural, porque esses lugares esse monumento que o Pierre Nora fala, ele pode ser a partir de uma obra isolada, pode ser a partir de um discurso construído e depende do seu público também. Então, uma determinada obra, um determinado acervo causa diferentes impactos, remetem a diferentes memórias. São dispositivos que despertam nos sujeitos essas memórias, esses olhares. Eu, por exemplo, se eu mudar a disposição de um acervo de peças, eu posso seriamente comprometer o discurso que eu estou construindo. Então, e isso vai reverter também na memória que eu estou querendo trabalhar e criar. E aí, por fim, para a gente terminar aqui, dentro dessa relação, é importante ligarmos a relação. Como é que é? Se a gente falou que a memória está ligada à história como ciência, ela está ligada também aos museus como representação, como formação dessas identidades, ora, nada mais justo que a memória seja também objeto de trabalho dentro do contexto escolar, dentro da sala de aula. Seja, claro, obedecendo a essas regras de problematização. Vou explorar aqui com vocês a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que vai valorizar também essa memória dentro desse espaço. Olha que diz, para evitar uma visão homogênea, ou seja, existe uma só memória, perdão, existe uma memória nacional. Não, para evitar essa visão homogênea, vai dizer que busca-se observar que no interior de uma sociedade há formas de registros variadas. Esse trecho está localizado na BNCC, na parte correspondente ao componente curricular de história, mas ele é evocado em diversos momentos, como na arte, na educação física, na geografia, no ensino religioso, mas ele vai dizer, variados registros. Isso quer dizer o quê? Que a história ela deve operar com a diversidade de fontes e que cada grupo produz suas próprias memórias. Está vendo a questão da memória coletiva como elemento que impulsiona o estabelecimento de identidades e o reconhecimento de pertencimento a um grupo social determinado. Ora, a própria BNCC traz que a memória nos ajuda, nos permite reconhecer essa representatividade desses diversos
grupos sociais e nos permite também trabalhar na construção de identidade desses sujeitos. As memórias elas podem ser individuais ou coletivas e podem ter significações variadas, inserindo-se em uma lógica de produção de patrimônios, materiais ou imateriais, que dizem respeito aos grupos e aos povos específicos. Então, nessa busca de valorização, a história também na história escolar também se faz uso da memória. Isso nós vamos trabalhando ao longo. Nesse momento, nós valorizamos aqui, nós trouxemos esses elementos do museu na nossa primeira aula e agora da memória. E aqui, os referenciais que nós utilizamos aqui nesse discurso, principalmente a base nacional, para pensar em sala de aula, resgatando também o Mário Chagas, a questão de representatividade no uso dessas memórias e dos museus para trazer essa representatividade do sujeito, esse olhar sobre a memória, sobre os regimes de passado, com o François Hartog, e que você possui também fácil acesso no seu material, do Scarpim e da Trevisan, falando precisamente dessa relação de memória. Então, como é que foi essa aula para você? Aqui nós pensamos na relação da memória, mas existem várias definições e vimos que essa relação com a história é um pouco conturbada, porém tem aproximações e muitas potencialidades quando a gente está pensando na representatividade e na produção de identidades. Então, se aprofunde, estude o seu material, busque no APA e realize todos os exercícios. E te espero na próxima aula. Até mais!